Bom, o nosso trabalho é sobre o volume de massa de pão cru após 1 hora de descanso sobre diferentes quantidades de sal. A gente resolveu fazer esse trabalho porque o pão é um alimento que é muito consumido pelos brasileiros, principalmente no café da manhã e no lanche da tarde, e por isso é um alimento que está sempre presente, né, diariamente. E quem está acostumado a mexer, trabalhar, fazer esse tipo de pão, né, que é o pão caseiro, sabe que tem um conhecimento popular que diz que a quantidade de sal que você coloca interfere no processo de fermentação. Então as pessoas acreditam que quanto mais você coloca sal, menos a sua massa vai crescer. E foi por isso que a gente fez esse experimento, para saber se isso é verdade. Bom, o nosso experimento, né, é um RCBD, então ele possui 3 níveis de tratamento, que é a quantidade de sal acrescentada à massa. A gente utilizou 5 gramas, 10 gramas e 15 gramas. A gente utilizou também 3 blocos, que foram as 3 pessoas do nosso grupo que produziram a massa, cada um da sua casa, e cada bloco acomodou os 3 níveis de tratamento. A gente optou por não realizar replicações do experimento, porque quem já conhece assim, sabe como é o processo de fazer pão, sabe que é um processo trabalhoso e também ia gastar bastante dinheiro. Foi por isso que a gente não só fez uma replicação. Bom, a gente utilizou o R, né, para fazer a aleatorização dos níveis de tratamento. Então, para alocar isso, cada pessoa realizou na ordem que foi aleatorizado. Por exemplo, a pessoa 1, primeiro ela realizou o experimento dela com 5 gramas de sal, aí depois ela utilizou com 15 gramas de sal e por último por 10 gramas de sal. Para fazer esse experimento, nós utilizamos todo mundo a mesma receita e os mesmos ingredientes das mesmas marcas. Então, na receita foram 250 gramas de farinha, 100 ml de água a temperatura ambiente, 50 ml de óleo, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico e o tratamento, que era a quantidade de sal. Para produção, tem um vídeo que a gente vai mostrar, que é da execução do experimento. Na verdade, esse vídeo mostra a massa crescendo. Então, depois que a gente terminava todo o processo de produzir a massa, né, depois de bater a massa, a gente media o volume dela, a gente deixou ela descansando por 1 hora, e depois a gente voltava e media de novo o volume. Então, o que a gente utilizou foi a diferença desse volume medido, antes e depois do descanso de 1 hora. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre os resultados que a gente obteve na realização do experimento, né? Esse primeiro gráfico, a gente plotou os dados para a gente os dados observados para a gente conseguir ter uma ideia inicial de como estava se comportando essa variação no crescimento. Então, o eixo Y representa o crescimento da massa do pão crua, né, em ml, o eixo X a quantidade de sal, então os níveis 5, 10 e 15 gramas, e além disso a gente também optou por identificar o bloco no gráfico para a gente observar isso também. Então, cada forma geométrica representa uma pessoa que preparou o pão. Com base nesse gráfico, a gente consegue ver que quanto maior a quantidade de sal incorporada na massa, menor foi o crescimento dela, né? Então, por exemplo, em 15 gramas de sal, a gente observou um crescimento de 50 ml, enquanto em 5 gramas de sal, a gente teve uma variação de 300 ml até quase 1 litro de mudança no volume do pão. E isso corresponde bastante às nossas expectativas, porque a gente começou a fazendo o experimento com uma expectativa de que realmente a quantidade de sal interferiria no crescimento. Então, para a gente avaliar isso, a gente fez uma análise de resíduos. E a gente obteve um p-valor de aproximadamente 0,09, né? E como a gente definiu antes no experimento, o nível que a gente usou foi de 5%. Então, com base nessa análise de variância, a gente rejeita a hipótese de que a quantidade de sal interfere no crescimento da massa antes de assar, né? E como a gente rejeitou a hipótese de que o sal interferiria, então a gente não consegue fazer nenhuma análise pós-teste. Então, nossa análise para por aqui. A gente também fez um diagnóstico do modelo para a gente saber se todas as posições do modelo estavam sendo satisfeitas, né? Então, começando com o normal QQ, a gente observa que tem uma variação dos pontos em relação à reta.
só que ele se aproxima bem do uma normal, e isso foi comprovado fazendo um teste de normalidade de Shapiro-Wilk, né, que a gente obteve um valor de aproximadamente 0,6, o que configura que os resíduos realmente seguem uma normal. Em relação aos outros dois gráficos, o Residuals versus Fitted, os pontos não estão bem distribuídos em relação ao zero. E já no Scale Location, a gente não consegue observar uma variância constante, né? Então, configura uma torocidasticidade em relação ao modelo. E isso indica que a gente talvez tenha algum elemento que interferiu, algum elemento externo que a gente não controlou e que acabou interferindo no experimento, né? Agora, as conclusões. Com base na análise de variância, a gente concluiu que a variação no sal não interfere no crescimento da massa crua antes de assar do pão por 1 hora, né? Antes de ir ao forno. Então, você pode colocar 5 gramas ou 15 gramas de sal e, em média, a massa é para ter o mesmo crescimento. Como a gente falou anteriormente, no diagnóstico do modelo, teve alguma coisa que não foi controlada, né? Há indícios de que alguma coisa não foi controlada. E a gente tentou pensar bastante no que a gente deixou, não observou, não controlou. E aí a gente chegou em algumas coisas, né? O primeiro ponto foi em relação à medição. Porque, apesar da gente ter tentado fazer com máxima precisão possível, a gente não tinha uma balança de alimento. Então, a quantidade de sal foi medida em colher de chá, colher de café, e isso pode ter, sim, tido alguma variação que acabou interferindo negativamente no experimento. Além disso, como a gente está num contexto de pandemia, né, a gente não podia se reunir para fazer executar todo o preparo do pão no mesmo local. Então, pode ter tido uma variação da temperatura, apesar dos 3 morarem na mesma cidade, tanto da temperatura quanto da umidade, e isso também pode ter interferido no nosso experimento, e por isso o diagnóstico do modelo não ficou tão bom. Em relação às dificuldades do trabalho, eu acho que a maior dificuldade mesmo foi em relação a medir, a descobrir como medir o volume do pão, né? A gente pensou em colocar primeiro em potinho e esperar crescer todo o potinho, mas aí a gente teria uma variável que seria o tempo. Então, depois de pensar bastante, a gente conseguiu encontrar uma jarra medidora que os 3 conseguissem comprar e que não saísse tão caro o experimento e que tivesse uma medida precisa. Além disso, eu acho que do grupo, só a Mariângela que já tinha feito pão na vida. Então, eu e o Rodrigo, a gente teve que se ligar por Meets para a Mari conseguir ensinar a gente como fazia pão, e foi divertido, assim. Eu acho que é isso. Dúvidas, perguntas, a gente está aberto.